Olá, meninos, tudo bem? Hoje eu vou estar resolvendo com vocês a lista passada e já fica como revisão de conteúdo e explicação, tá? A gente vai revisando cada tópico, cada regra de nomenclatura. Aqui no exercício 1, a gente está aqui falando sobre a qualidade da gasolina, o teste de octanagem e mostra a estrutura do isooctano. Pede para a gente fazer a nomenclatura pela IUPAC. Então, a primeira coisa que a gente faz quando tem um hidrocarboneto, que é um alcano, que não tem saturação, é numerar a cadeia, sempre começando na extremidade mais próxima da ramificação. Como a gente tem ramificação no segundo carbono na direita e na esquerda, nós vamos optar pela esquerda por ter mais ramificações. Então, sempre pegando do lado onde houver mais ramificações. Então, essa daqui é a nossa cadeia principal, ok? Numera a sua cadeia. O que ficou de fora são as ramificações. Então, radical com um carbono só, a gente sabe que se chama metil, certo? Então, eu tenho metil aqui, aqui e aqui. Como que vai ficar o nome do composto? Você deve colocar o número onde está a ramificação. Então, olha, 2 novamente, 4, apareceu 3 vezes, você vai colocar trimetil. A principal tem 5, pente. As ligações são simples, ano. 2, 2, 4, trimetil pentano, certo? Exercício 2. A gente tem lá o 2 terquibutil, 3, 3, 5 trimetil, X, 1-eno. Pede para montar a estrutura, a forma molecular dessa estrutura, que é a estrutura do comprimido êxtase, conhecido como bala. Como que você começa a montar uma estrutura dessa? Comece sempre pela parte final, que é a cadeia principal. A gente sabe que são 6 carbonos. Então, eu vou colocar os 6 carbonos. Não se preocupe, por enquanto, com duplas ou ramificações, tá? Aí, olha só, a gente tem aqui, ó, 1-eno. Significa que tem uma dupla eno em qual carbono? No primeiro. Você pode fazer esse ou esse como primeiro. Agora, você vem colocando as ramificações. No segundo carbono, eu tenho terquibutil. Que é o terquibutil? Olha, eu vou botar bem em destaque aqui para você ver. Esse carbono aqui, ele é terciário, ou seja, ligado a outros 3. Tem 3 vizinhos. Então, isso faz com que ele seja terciário, ligado a 3. O but é porque são 4, tá? Então, esse é o terquibutil. Agora, eu tenho metil no 3, no 3 e no 5. 3, 3 e 5. Terminaram os carbonos? Sim, então agora a gente vai para a parte dos hidrogênios. Aqui eu tenho 2 ligações, eu vou colocar H2. Nesse eu já tenho 4. Nesse eu já tenho 4. Aqui 2, H2. Aqui 3, vai só mais 1. E no último que tem uma, H3. Como é um alceno, né, ele tem uma dupla ligação, a gente pode estar fazendo a determinação da fórmula molecular pela fórmula geral, CnH2n. Então, vamos contar os carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. O número de hidrogênios vai ser o dobro, então fica 26, certo? Número 3, a gente tem aqui na estrutura 3, que ela é bem grande, né, bem ramificada. Então, considerando a regra da IUPAC, quer saber quais são as cadeias laterais ligadas, ou seja, as ramificações ligadas ao carbono 4 e carbono 5. Então, a primeira coisa é achar a cadeia principal. Cadeia principal, meninos, é a maior sequência de carbonos, não necessariamente em linha reta, tá? Nem sempre vem em linha reta. Então, aqui, olha, a gente vai ter como maior sequência, eu já vou destacar para vocês, começando daqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 carbonos. Nenhuma outra extremidade você pode vir assim, ou subir, ou começar lá e descer. Aqui tem mais carbonos, é essa sequência. Eu vou começar por baixo porque a ramificação vai estar no terceiro. Se eu vier por cima, vai estar no quarto. E a gente tem que começar sempre colocando no menor número possível.
Então, eu vou tirar aqui a cadeia principal, deixando em destaque. E quer saber as ramificações dos carbonos 4 e 5. 1, 2, 3, 4. Aqui eu tenho carbono 4. No carbono 4, tem essa ramificação com 3 Cs em seguida. Então, para 3 eu tenho prop, esse daqui é o propil, tá? No carbono 5, que é esse daqui, olha, a gente tem essa ramificação que abre aquele Vzinho, lembram? Quando abre esse Vzinho aqui é o iso. Iso, 1, 2, 3, 4, isobutil. Então, a letra certa aqui é a letra A, propil e isobutil, certo? Número 4, a gente tem essa estrutura aqui bem ramificada, indicar o nome do composto e a quantidade de radicais que eu tenho na cadeia principal. Então, a cadeia principal, a gente vai começar contando aqui da ponta, vejam, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Se você descer ou se subir, não vai dar essa quantidade. E eu vou começar por aqui, porque, olha, já bem no segundo já tem uma ramificação, certo? Então, é assim, destaque, cadeia principal, que é a maior sequência. Agora, eu vou enumerar a cadeia. Então, a gente enumera para ficar mais fácil, para colocar o número onde apareceram as ramificações. Desculpe. Agora, a gente vai nomear as ramificações que apareceram. Um carbono só, a gente tem aqui metil. Metil, esse também e esse aqui. Ramificações com 2 carbonos, etil. Essa que faz a pontinha aberta é o iso, ou pode ser também chamado de sec, isopropil. E aqui uma outra pontinha, olha só, mas é com 4 carbonos, então vai ser o isobutil. Quando você for fazer a nomenclatura, você com esse tanto de ramificações, vai adotar a seguinte regra: ordem alfabética, certo? São vários radicais, então você usa a ordem alfabética. E lembrando-se de uma outra regra, os prefixos di, tri, sec, terc, iso não são considerados. A gente só considera a letra que indica a quantidade de carbonos, tá bem? Então, sendo assim, quem vai vir primeiro? O primeiro que vem é o isobutil, tá? Pela ordem alfabética. Então, vai ficar. Olha só, tá no 4º carbono. 4, isobutil. Quem é o próximo? Etil. No carbono 7 e no carbono 9. Traço 7,9. 2 vezes apareceu dietil, tá bem? Próximo, eu tenho metil e isopropil. O M vem antes. O iso a gente não considera, não se esqueça. Eu tenho metil no 2, no 3, no 4 e no 5. 2,3,4,5. 4 vezes tetrametil. Aqui no 8, 8 isopropil, ok? E a última é a cadeia principal, né? Com 11, 1-decano, certinho? Então, a cadeia principal é a última que a gente escreve na nossa nomenclatura. Passando agora para o número 5. A número 5, nós temos que fazer a nomenclatura de todos esses compostos segundo a regra da IUPAC. Então, olha, eu tenho que começar a contar a cadeia mais próximo da extremidade, né, onde tem a ramificação. Então, aqui não tem, vou começar por aqui. Então, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Essa é a minha cadeia principal. Então, aqui, ó, separa a cadeia principal para ficar mais fácil. Essa ramificação é o metil, essa com 2 etil. Ordem alfabética, a gente vai ficar da seguinte maneira: 3 etil, tá aqui, né? No segundo, 2 metil. A cadeia principal tem 6, são todas simples. Hexano, certo?
Próximo exemplo, vamos verificar qual é a principal? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se eu descer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mas, se a gente vier direto, olha, fica mais ramificada, né? Essa ramificação aqui fica difícil pra gente nomear. Então, você vai pegar a cadeia reta como principal. E eu vou começar dessa extremidade por estar mais próximo da ramificação. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Um carbono só eu já sei que é metil. Aqui, 3 em seguida, propil. Então, o nome do composto vai ficar, M vem antes, vai ser 2,6, duas vezes de metil. Lá no carbono 5, propil. A principal tem 8, com todas simples. Octano, certinho? Próximo exemplo, tem uma dupla aqui. Então, mesmo que a extremidade lá, a ramificação fique mais próxima a ela, gente, a prioridade é da dupla, tá? Então, as insaturações têm prioridade na contagem da cadeia. Então, obrigatoriamente, aqui é 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Ficou de fora radicais metil. Então, aqui a gente tem 4,5 de metil. A principal tem 6 e a dupla está no primeiro, então não tem necessidade de colocar a numeração no meio da estrutura. 4,5 de metil hexeno. Aqui, olha, no próximo nós temos uma tripla, não, desculpa, é nessa aqui. Temos duas duplas, né? Só que aqui tem uma ramificação. Então, você vai começar a contar dessa extremidade para ficar mais próxima a ela. Então, essa é a principal. Aqui eu tenho metil, né? E é um alcadieno, são duas duplas. Então, vai ficar assim, ó. 2 metil. Cadeia principal tem 4. But. Posição das duplas. Entre o 1 e o 2 eu pego 1 porque é menor. Entre 3 e 4 eu pego 3 por ser menor. 1,3 de eno, certinho? Próximo exemplo. Tem uma insaturação aqui, é uma tripla. Então, aqui é o início. Não tem ramificação, o nome vai direto. Esse daqui é o pentino. Não precisa colocar pente, ino, não fica errado. Mas como não é no primeiro, né, não tem necessidade, tá bem? O próximo é um benzeno. Então, aqui eu tenho metil, benzeno. E o próximo, que tem 2, numera a cadeia. Começa de um deles. 3, 4, 5, 6. Então, veja, eu tenho metil no 1 e no 4. 1,4 de metil benzeno, certo? Letra H, olha a insaturação bem aqui embaixo. Isso daqui, gente, ó, C6H5 é um fenil, tá? Assim, ó, vou abrir ele para vocês verem, tá? Colocando os hidrogênios. Então, vejam, C6H5, tá certo? Esse daqui é o radical fenil. Então, aqui é primeiro carbono, 2, 3, 4, 5. Um pouquinho embaixo para não misturar, 6. Ah, desculpa, eu pulei H, daqui a pouquinho eu faço. Então, olha só. Aqui eu vou ter um 2 fenil. Olha só onde está a minha tripla. São 6 X, 3 ino. Tudo bem? Na cadeia de cima, que eu havia pulado, se eu começar daqui, olha, 1, 2, 3, 4, 5. Se eu começar por baixo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, é maior. Então, essa é a minha cadeia principal. Ramificações, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tanto faz, da direita ou da esquerda, vai estar no terceiro e no quarto, tá bem? Então, o nome disso daqui, ó, o radical que ficou de fora de um carbono só, vai ser o 3,4 de metil. A principal tem 6 ligações simples. Hexano, tá bem? 3,4 de metil hexano. A letra J é uma estrutura fechada. Aqui ficou faltando um CH3.
Então, olha só. Estrutura fechada, ela é a principal, tá? Você não conta os carbonos que estão fora como sequência, não. Ela é a fechada, ela é a principal. Aqui no primeiro carbono, a gente tem 2 radicais metil. Vou fazer o nome dela aqui. Então, vai ficar assim, ó. 1,1 por ser no mesmo. De metil. É fechado? Ciclo. Lembra, né? Com 4 ciclobutano. Certinho? E a última, eu vou começar desse carbono por ele ser mais ramificado. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho radical etil e tenho radical metil. Então, aqui a gente vai ter ordem alfabética 1,1 de etil, 3 metil, ele é fechado, ciclo com 6 hexano. Tudo bem? Então, espero que tenha ajudado vocês. Fiquem com Deus e até a próxima.